Olá, minha gente. Hoje, boa tarde, né? Peço perdão por não ter conseguido gravar antes o nosso vídeo, mas amanhã, se Deus quiser, 9 horas da manhã, no meu Instagram, no YouTube e no Facebook, o 15º capítulo do segundo livro de Samuel. Hoje vamos para o 14º capítulo, capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Vamos juntos, já entrando agora na história de Absalão. Pega a tua Bíblia, a tua caneta e vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Amém. Muito bem. Absalão, filho de Davi, matou o irmão Amnon, porque Amnon, havia abusado sexualmente, né, da sua irmã, meia-irmã e irmã completa de Absalão. E, portanto, ele fugiu, né, e ficou 3 anos escondido. Versículo 1, capítulo 14. Joabe, filho de Sárvia, percebeu que o coração do rei se inclinava para Absalão, ou seja, ele ia perdoar Absalão. Então Joabe mandou alguém a Tecoa, né, a pátria do profeta Amós, buscar uma mulher sábia e lhe disse: peço isto, que finjas estar de luto, vistas roupa de luto, não te perfumes, como se fosses uma mulher que depois de muitos dias continua de luto por um morto. Irás à casa do rei e lhe farás este discurso. E Joabe lhe disse as palavras que ela deveria dizer. A mulher de Tecoa, pois, foi ter com o rei, caiu com o rosto em terra e se prostrou e disse: salve-me, ó rei. O rei lhe perguntou: o que tens? Ela respondeu: pobre de mim, eu sou viúva, meu marido morreu e a tua serva tinha 2 filhos. Eles discutiram no campo, não havia ninguém para os separar, e um feriu o outro e o matou. Então toda a família se levantou contra a tua serva e disse: entrega-nos o fratricídio, para que o executemos como preço da vida do teu e seu irmão, que ele matou, para que eliminemos também o herdeiro. E assim eles apagarão a brasa que me resta, para não deixar mais ao meu marido nem nome, nem sobrevivente na sua terra. Ou seja, aquela mulher estava dizendo o seguinte: Joabe criou essa história, pediu para a mulher forjar, né? Ou seja, simular um caso de justiça e levá-lo ao rei, para que o rei decidisse. Dentro dessa realidade do caso de justiça estava o quê? A mulher ficou viúva, tinha 2 filhos. Os filhos brigaram, ninguém separou, um deles feriu o outro e matou. E os parentes queriam matar o filho que matou, né, o assassino. Só que a mulher disse: olha, eu vou matar o meu filho, o assassino, então não vou ter mais ninguém. Aí acabou mesmo o nome da minha família. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa e eu próprio darei ordens acerca do teu problema. A mulher de Tecoa disse ao rei: senhor meu rei, caia sobre mim e sobre a minha família a falta cometida. O rei e o seu trono estão inocentes. Respondeu o rei: traze-me quem te ameaçou, e ele nunca mais te fará mal. Disse ela: lembra-te, ó rei, de Yahvé, teu Deus, a fim de que o vingador do sangue não aumente a desgraça e não faça o meu filho perecer. Ou seja, ela foi pedir que o vingador de sangue, ou seja, aquele membro da família que deveria vingar a morte de uma pessoa, que ele não fizesse mal ao assassino, porque o assassino era o filho dela. Ela já tinha perdido o marido, tinha perdido um filho, morto pelo outro irmão, pelo outro filho, né? Ela não queria perder o assassino, porque era o único filho dela. Então, a lei dizia que aquele filho poderia ter sido morto, mas aí ela iria perder o marido e os 2 filhos. Então, mesmo sendo um assassino, ela queria ter o filho próximo a ele. Mesmo sendo um assassino, né? Se foi justo ou não o que o cara fez, ele era assassino. Mesmo sendo assassino, ela queria ter o filho dele. Você percebe a relação com a história de Absalão, que matou o irmão? E mesmo que for assassino, ele é filho de Davi. Percebe aonde ela quer levar essa história? E aí, então o rei disse: tão certo como Yahvé vive,
não cairá no chão nem um só cabelo da cabeça do teu filho. Então, deixa comigo que teu filho será preservado. Ponto. Então a mulher acrescentou: que seja permitida a tua serva dizer ainda uma palavra ao Senhor meu rei. E ele respondeu: fala. Então a mulher disse: ao pronunciar tal sentença, o rei se torna culpado, como se fosse o profeta Natã, né? Pois, porque decidiu o rei contra o povo de Deus, não consentir na volta daquele que ele tinha desterrado? Todos morremos, e como as águas que se derramam na terra não se podem mais recolher, assim Deus não reanima um cadáver. Todavia, ele toma decisões para que o desterrado não permaneça desterrado longe dele. Né? O que ele quer dizer aqui? Olha, já não se podem fazer mais nada por Amon, que está morto. Convém então, pois, que Absalão volte. Então aquela mulher conta aquela história, leva aquele caso para o rei, e o rei decide. Depois ela diz: olha, agora aquilo que você decidiu, realiza na tua vida. Traz o teu filho de volta. Acolhe Absalão. Não tem mais o que fazer com Amon, ele não vai viver mais. E ela continua: agora se tua serva veio narrar ao seu senhor, meu rei, este caso, ao senhor meu rei, este caso, foi porque me amedrontaram. E tua serva pensou: falarei com o rei, e talvez ele se dignará realizar o pedido de sua serva. Pois o rei livrará a sua serva das mãos do homem que procura subtrair a herança de Deus, de mim e de meu filho. A tua serva disse: que a palavra do Senhor, meu rei, traga o sossego, porque o meu rei é como o anjo de Deus, para discernir o bem e o mal. Que Yahvé, teu Deus, esteja contigo. Veja, nos textos antigos, o anjo de Deus é o próprio Deus, né, na forma visível em que aparece aos homens. Davi tem a sabedoria divina, assim como nós vemos no versículo 20, daqui a pouquinho. Então vejam, depois que o rei entendeu aquela situação, versículo 18, tomando a palavra, disse à mulher: peço-te que não ocultes de mim o que vou te perguntar. Respondeu a mulher: fale, o Senhor meu rei. Então o rei disse: não está a mão de Joabe atrás disso? Atrás de tudo isso que me viestes contar? Respondeu a mulher: tão certo como vives tu, Senhor meu rei, ninguém poderá desviar-me para a direita nem para a esquerda de tudo o que afirmou o Senhor meu rei. Sim, foi o teu servo Joabe que me deu a ordem, e foi ele que pôs na minha boca todas as palavras que a tua serva te disse. Foi para disfarçar a apresentação deste caso que teu servo Joabe assim agiu. Mas o meu Senhor tem a sabedoria de um anjo de Deus, do próprio Deus, né? E sabe tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: está bem, eu faço isto. Vai e traz de volta o jovem Absalão. Joabe caiu com o rosto por terra, prostrou-se e bendisse o rei. Depois Joabe disse: o teu servo sabe hoje que encontrou graça aos teus olhos, Senhor meu rei, pois o rei executou a palavra do seu servo. Joabe se pôs a caminho, foi a Gesur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. Contudo, o rei disse: que se recolha à sua casa e não será recebido por mim. Assim Absalão se retirou para sua casa e não foi recebido pelo rei. Veja que bacana, né? Joabe, amigo do rei, chefe do seu exército, percebeu que o rei estava inclinado a perdoar Absalão. Cria uma história para que o rei mesmo possa pedir, né, para que ele busque Absalão, para que a conciliação aconteça. E assim acontece. Isso é uma grande bênção. O que é que fica para mim isso? Né? Alguns pontos aqui importantes para mim. Às vezes, vingar o outro, matar o outro dentro de nós, vai trazer de volta aquele que morreu? Vai trazer de volta aquele que foi machucado? Vai impedir aquilo que aconteceu? Não. Por isso a importância do perdão, perdoar os inimigos, né? De acolher. Veja, eu não quero que traga para dentro da minha casa. Para mim, isso aqui é uma história de perdão. Né? Por quê? Ficar com raiva, magoado, ressentido, não vai trazer de volta aquela situação, se a pessoa morreu, matou o outro, né? Ou se falou mal, se difamou, enfim, não vai trazer de volta. Eu ficar com raiva, eu ficar frio, não vai trazer de volta, não vai restituir aquilo que foi roubado, mas vai libertar o outro da sua prisão, do seu esquecimento,
e vai libertar a mim. Então, isto aqui é a história do chamado perdão. E esse detalhe aqui final é interessantíssimo. Por quê? Porque o rei disse que ele pode voltar, mas que não vai receber em sua casa. Ou seja, perdoar alguém que nos machucou não é receber dentro do nosso coração novamente, no sentido de que ele possa entrar e fazer o que ele queria. Não, ele falhou. Ele não terá mais aquela liberdade no nosso coração, mas não estará mais preso longe de mim. Né? Então, isso é importante. Para mim, essa parte que fala de perdão. E para você, o que Deus falou? Vamos continuar. Em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como Absalão, ao qual se podiam fazer muitos elogios. Da planta dos pés ao alto da cabeça ele era sem defeito. Veja, um cara bonito. Quando cortava o cabelo, no fim de cada ano ele costumava cortá-lo, quando pesava muito, e por isso o cortava. Ele pesava-o e o seu peso era de 200 ciclos pelo peso do rei. Absalão tinha 3 filhos e uma filha que se chamava Tamar. Era uma linda mulher. Alguns dados sobre Absalão, né? Versículo 28. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então, Absalão mandou convocar Joabe para que o enviasse ao rei, mas ele não quis ir. Convocou-o segunda vez e ainda Joabe não quis ir. Disse então Absalão aos seus servos: Vedes ali, ao lado do meu, o campo de Joabe, no qual a cevada. Ide e ateai fogo nele. E foram os servos de Absalão e puseram fogo no campo. Joabe veio procurar Absalão na sua casa e lhe disse: Por que puseram fogo no campo que me pertence? Absalão respondeu a Joabe: Mandei chamar-te para te dizer: Vem cá, quero enviar-te à presença do rei com esta mensagem. Porque afinal, vim de Gessur, melhor teria sido se não tivesse saído de lá. Agora, portanto, quero ser recebido pelo rei. E se sou culpado, que ele me condene à morte. Joabe se apresentou ao rei e lhe relatou tais palavras. Então ele chamou Absalão. Este foi ao rei e se prostrou, lançou-se com o rosto em terra diante dele, e o rei beijou Absalão. Então, aqui nós vemos algo interessante, né? O que essa passagem diz para mim? Chamar a atenção de Deus. Veja, Absalão chamou Joabe para interceder, a perguntar: olha, por que o rei não me recebe? Por que ele não me recebe? Ele queria perguntar, Joabe, olha, não tem tempo, não vou. Chamou uma vez, não vou. Aí Absalão falou: já sei, queima lá o campo dele que ele vai vir aqui. Queimou e Joabe veio. Uma forma de chamar a atenção, né? De certa maneira, ao ler isso aqui no meu coração, falou: caramba, Absalão é louco, né? Mas ao mesmo tempo, vem um outro sentimento. Ele chamou a atenção daquele que seria um intercessor. Veja, aqui algo muito bonito também. Nessa história do capítulo 14, há algo que nós chamamos de intercessão. Ele não foi ao rei direto. Um intercessor, Joabe, ele foi lá e intercedeu para que o rei perdoasse o filho, Absalão. Vamos colocar aqui Joabe como se fosse um Jesus que intercede para que o pai, o rei, perdoe a nós, pecadores. Mas vamos colocar alguém também, um santo, e principalmente a Virgem Maria, São José, como grandes intercessores que vão a Jesus pedir por nós. Né? E aqui no final, essa experiência de chamar a atenção de Joabe, experiência de chamar a atenção daquele que é intercessor, para que nos leve ao rei. Né? Chama a atenção de Deus, chama a atenção do Espírito Santo, chama a atenção dos santos. Faça uma novena, chama a atenção para que eles levem o seu pedido a Jesus. O que Deus falou com você? Deixe aqui nos comentários, compartilhe, marque mais pessoas e até amanhã.